Você conhece as principais opções de investimentos que existem hoje no mercado? O que é renda fixa, o que é renda variável, os tipos de fundos de investimentos, o que é que pode te dar mais dinheiro? Hoje eu vou fazer um aulão para explicar tudo isso para quem tem interesse em começar a investir, mas não conhece os produtos. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Liz Graça e seja muito bem-vindo ao Saqueio, o canal que te ajuda a ganhar mais e fazer o seu dinheiro render melhor. Hoje eu vou dar uma aulona aqui de um assessor de investimento. Para quem não sabe, eu sou assessora de investimentos, o nome técnico é agente autônomo de investimento. E a gente ajuda o cliente a montar uma carteira. E eu tenho recebido muitos clientes com dificuldades de escolher aquele ativo, de entender melhor como montar sua carteira porque não conhece os tipos de produtos. Por isso eu vou explicar como funciona cada coisa justamente para você que quer montar a sua carteira, saber escolher o produto sabendo o risco que está tomando, sabendo aquele tipo de segurança, de liquidez, de rentabilidade. Belezinha? Antes da gente entrar direto no assunto, vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para mim, me ajuda demais, você não tem nem ideia. E se puder também, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Mas vamos ao ponto. Primeiro, você precisa se ater a 3 pontos super importantes que estão aí no mundo dos investimentos: segurança, liquidez e rentabilidade. Os 3, infelizmente, não são encontrados no mesmo ativo de investimento. Você vai poder sempre ter 2 deles, mas nunca os 3 juntos. Eu até fiz um vídeo especificamente sobre isso, depois você pode assistir. Na verdade, assim, liquidez nada mais é do que o prazo que você vai ter aquele dinheiro de volta no seu bolso, investiu, rendeu, voltou para o bolso. Segurança é o que mede o risco e rentabilidade é o que todo mundo quer, mas que normalmente caminha ou com longo prazo, ou seja, pouquíssima liquidez, ou com alto risco, que às vezes a pessoa não quer ter. Vamos começar pelo mundo de renda fixa, que é o mais básico, que normalmente é o do iniciante. Eu já até fiz uma série aqui, tudo sobre renda fixa, que você pode entender em detalhes cada tipo de investimento. Mas vamos lá, quais são os ativos de renda fixa? CDB, LCI, LCA, LC, CRI, CRA, Debenture, Tesouro Selic, Tesouro IPCA e todos esses. Eles são conservadores, ou seja, você vai ter ali uma rentabilidade pequena comparada à renda variável, mas vai ter mais segurança. Eu costumo dividir os ativos de renda fixa em 2. Os que têm a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e os que não têm essa proteção. O FGC é o seguinte, é o fundo que lhe protege em até R$1 milhão por CPF, sendo que deve ser dividido em, no mínimo, 4 aplicações de R$250 mil. Então, se você compra um CDB ali, empresta o dinheiro para o banco e lá no vencimento, na data que esse dinheiro tem que voltar para sua conta, o banco que você emprestou não tem como te pagar, se for até R$250 mil, o FGC te cobra. Então, esses protegidos pelo FGC são CDB, LCI, LCA e LC. Os demais não têm essa proteção. E como eu acabei de falar, o CDB é emprestar dinheiro para o banco. Os outros também é emprestar dinheiro para alguém, para alguma instituição em troca de juros, só vai mudar aí para quem que você está emprestando esse dinheiro. Por serem ativos de renda fixa, conservadores, normalmente você vai ver sempre o valor investido subindo ali, devagarzinho, sem muita volatilidade. No máximo o tesouro pode ter ali um pouquinho de volatilidade, mas os demais vão estar sempre subindo de pouquinho em pouquinho, mas se valorizando, diferente dos ativos de renda variável, que tem uma volatilidade bem maior. Para renda fixa, a curto prazo, você não vai ter uma excelente rentabilidade. Ela vai render melhor que a poupança, mas não vai te deixar milionário, não vai engordar a sua carteira no curto prazo. Se for a longo prazo, aí sim você pode ter um retorno bem interessante. Eu vou dar um exemplo em números que fica mais fácil. Vamos ver aqui. Se você investe, por exemplo, R$10 mil em um CDB que vence daqui a um ano, tá?
A melhor taxa que eu encontro hoje na corretora que eu invisto é de 165% do CDI para um ano. Então, digamos que o CDI fecha aí esse ano a 3,5%, 165% disso vai dar em média 5,7% ao ano. Então, os meus 10 mil reais, ou os seus 10 mil reais se você investir, se tornarão daqui a um ano R$ 10.577, uma média brutos. Aí vai abater 17,5% de imposto de renda, porque segue a tabela regressiva do IR, não tem ainda 2 anos de investimento. Você vai ter líquido na conta R$ 10.470. Ai, só rendeu isso? R$ 470? Eu boto 10 mil, fica lá um ano rendendo e só me dá isso? É muito pouco esse tal de CDB. É pouco comparado a outros tipos de investimentos mais arriscados, porém, se você tivesse deixado os mesmos 10 mil reais na poupança, sabe quanto você teria? R$ 10.140. Ou seja, é menos ainda. E no CDB você tem a mesma segurança e a liquidez aí que seria de um ano, né? Não seria o caso da poupança de liquidez diária. Para isso existe o CDB de liquidez diária, que é outra história. Agora, se você aplica os mesmos 10 mil reais num CDB de longo prazo, vamos pegar aqui outro exemplo. Um CDB que vai vencer daqui a 7 anos, tá? Na corretora que eu invisto hoje, eu encontro uma taxa pré-fixada de 9,6% ao ano. Então, você vai ter líquido daqui a 7 anos, lá no vencimento, R$ 17.650. Aí sim, no longo prazo, o seu dinheiro foi bem valorizado. Ou seja, renda fixa vai estar sempre ganhando pouquinho. Se for a longo prazo, você ganha mais. Se for a curto prazo, você ganha bem menos, mas você tem a segurança. Agora vamos entrar no mundo dos fundos de investimentos, que são milhares. Fundo é um mix de vários ativos, é como se fosse uma carteira pronta de investimento. Aí, se você tem um fundo de renda fixa, por exemplo, você tem vários ativos de renda fixa dentro do mesmo fundo. Um fundo multimercado, o nome já diz, é multi, ali tem de tudo um pouco. Renda fixa, ações, moeda, juros, câmbio, pode ter várias coisas aplicadas naquele fundo multimercado. E qual é a grande vantagem do fundo de investimento? É que ele não tem prazo de vencimento, diferente lá da renda fixa, você aplica e tem que esperar um determinado prazo. Fundo, você não tem vencimento, então você aplicou lá o dinheiro, passou 2, 3, 6 meses, assim, é um tempo bom, né, pra você dar uma avaliada no mínimo, se aquele fundo tá indo bem. Deu 6 meses, não gostou do desempenho do fundo? Resgata seu dinheiro de volta e bota em outra coisa. Outra grande vantagem é a diversificação, né? Como eu falei, como se fosse uma carteira pronta de investimentos. Então, você que não sabe direito onde é que vai botar o dinheiro, você vai escolher isso ou aquilo, pega um fundo multimercado que já está um pacote pronto, você escolhe se quer ele mais conservador, moderado ou agressivo, tem as divisões das categorias e aplica o seu dinheiro naquele fundo. Com isso, você pode alavancar os seus ganhos e também mitigar os riscos, já que está uma carteira diversificada. Agora, a desvantagem do fundo, que deixa as pessoas assim, algumas pessoas meio com medo, é que o fundo não te dá um retorno pré-fixado. Você, diferente de um CDB, que você já investe sabendo que vai ter um retorno de X% CDI ou um pré-fixado lá de 6, 7%, o fundo não, você investe e não tem o retorno garantido. Outra coisa é que o fundo ele oscila, né? Ele tem volatilidade, alguns menores, outros maiores, diferente da renda fixa. Então você não vê o seu dinheiro ali sempre subindo. Às vezes ele cai, às vezes ele volta, às vezes ele cai mais e demora para voltar, às vezes demora menos. E outro ponto que tem que se ficar atento ao escolher um fundo de investimento é a taxa de administração. O que acontece? Como eu disse, né, uma carteira pronta e existe uma gestão daquele fundo. Tem um gestor, tem um administrador, tem uma equipe ali por trás que está justamente fazendo o seu papel de escolher os investimentos e de monitorar aquela carteira. O gestor ele está ali vendo o que é que tá bom de botar na carteira hoje, o que é que tá bom de tirar, vamos incluir isso, tirar aquilo, vamos fazer essa montagem. E para isso ele precisa de um pagamento, né, um din-dinzinho ali na conta. Essa é a taxa de administração, que varia de
0,3% normalmente, 0,2% aqueles fundos mais conservadores de renda fixa, até 2% ao ano. Essa taxa é paga ao ano em cima do valor total que você aplica, mas não é abatida toda de vez, até porque é proporcional aos dias em que você fica no fundo. Então, periodicamente, o administrador, a gestão do fundo vai abater ali uma taxa de administração de acordo com o tempo que você está naquele fundo, certo? E no decorrer do prazo de um ano vai abater a taxa total, que pode ser de 0,3%, 0,5%, 1%, 2%. Quanto mais agressivo o fundo, maior a taxa. Quanto mais conservador, menor essa taxa. Até porque se o fundo for mais agressivo, olha só o computador desligando, me deixando aqui na mão. Se for mais agressivo, se for um fundo de ações, naturalmente o gestor vai ter mais trabalho para administrar aquela carteira. E como vocês gostam de exemplos com números, vamos lá, deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Existem fundos de renda fixa conservadores, aqueles mais conservadores, que normalmente caminham ali junto ou próximo do CDI. Então ele vai render ali cerca de 100% CDI, então já tá valendo. São fundos normalmente para liquidez diária. Agora você encontra fundos de renda fixa moderados, que aí já rendem um pouco melhor, 5, 6, 7% ao ano. Já tá o dobro do 100% do CDI, né? Quando você entra nos fundos multimercados, por exemplo, se for um fundo moderado, você vai encontrar ali uma rentabilidade boa de 12, 13, 15% dos últimos 12 meses, tá, pessoal? Quando eu falo ao ano em termos de fundo, é sempre comparado aí os últimos 12 meses, porque o fundo ele não tem uma taxa pré-fixada. Mas a gente também tem existem fundos que tiveram rentabilidade ruim nos últimos 12 meses, até porque eu tô falando de 2020, né, os últimos 12 meses, que foi quando teve a pandemia e aí os investimentos sofreram bastante. Aí tem fundo de multimercado que caiu muito na pandemia e ainda não conseguiu se recuperar, teve rentabilidade de 2, 3% no ano, ou seja, o fundo multimercado ele tem o risco, você pode ganhar bastante dinheiro, mas também pode perder dinheiro. E aí o ideal é esperar aquele fundo voltar, ou então, se for do seu perfil, cair fora perdendo mesmo e reaplicar aquele dinheiro em outro lugar. E falando de fundo de ações, a gente tem aí exemplos de fundos de ações que renderam nos últimos 12 meses 20, 30, 40%, assim. Fundo internacional que teve rentabilidade de 50% nos últimos 12 meses, mas também existem fundos que sofreram bastante com a pandemia, não conseguiram se recuperar ainda e que tiveram sim rentabilidade negativa nos últimos 12 meses. No momento que você está no fundo de ações, você está correndo um risco, almejando um ganho maior, né? Aí tem que saber escolher esse fundo direitinho. O assessor de investimento pode te ajudar nessa parte da escolha dos fundos, porque ele conhece mais as gestões e não cair numa furada, digamos assim. Finalizado o resumo básico de fundos de investimentos, vamos entrar em renda variável. E aqui eu vou me ater a explicar as duas principais, que são as ações e fundo imobiliário, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, ninguém nem ia aguentar assistir. Ação, né? O que é uma ação? Nada mais é do que você se tornar sócio de uma empresa. Você compra ali cotas de ações daquela empresa na bolsa de valores e se torna ali um pouquinho sócia, literalmente falando. Mas você assume ali um risco bem maior, porque não tem garantia nenhuma de rentabilidade, de quanto aquela ação vai te dar de retorno. Por exemplo, você compra lá uma ação da Petrobras, Vale, Carrefour, qualquer exemplo. E aí hoje ela vale R$30. Amanhã, ou daqui a 2, 3, 5 dias, ela pode subir para 35. Pô, massa! Se você comprou, por exemplo, 100 ações e valorizou lá em R$5, você ganhou R$500 em um curtíssimo prazo, em um dia, em 5 dias. Tá, mas essa mesma ação poderia ter caído para R$25. E aí você teria perdido os R$500 em um dia ou em 3 dias. Às vezes, numa renda fixa, você demora um ano para ganhar um determinado valor e na ação você ganha ali em 3 dias, ou 2 dias, ou uma semana. Mas você não tem como prever isso aí. Existem as análises gráficas, né, que as casas de análises fazem, que dão uma previsão ali de como é que está sendo o desempenho, como é que vai ser o desempenho daquela ação, mas você não tem garantia nenhuma. Se alguém te disser assim, ó, compra que vai subir, é mentira. Ela pode até achar, pode até esperar, mas não tem como garantir.
Então, assim, entrar no mundo das ações requer, no mínimo, um acompanhamento daqueles papéis. Porque se você decide comprar determinadas ações, você tem que estar sempre, pelo menos com determinada frequência de olho naquela carteira, como é que está sendo o desempenho dos ativos, está evoluindo bem, está caindo bastante, o que é que eu vou fazer, vender, comprar. Para quem não gosta disso, não tem interesse, não quer acompanhar, não tem tempo, mas tem interesse na rentabilidade que as ações podem lhe proporcionar, existem os fundos de ações, como eu já expliquei lá atrás, é uma opção para quem não quer acompanhar ou não tem tempo de acompanhar o mercado. Já o fundo imobiliário é também um ativo de renda variável, é comercializado na bolsa de valores, assim como as ações. Mas o que é o fundo imobiliário? É uma comunhão de recursos, tá? Os cotistas compram as cotas, então tem aquele dinheiro que é destinado para investimentos imobiliários. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, é como se você se tornasse dono de um pedacinho de um determinado imóvel. E qual é a grande vantagem do fundo imobiliário? Os aluguéis. Você compra as cotas do fundo, aquele fundo compra lá um galpão. Tem fundo de galpão logístico, de escritórios, de shoppings, de lajes, de papéis, de um monte de coisa. Aí você compra lá aquele fundo, a sua cota, e aquele imóvel que o fundo tem tá alugado. Todo mês você vai receber uma pontinha daquele aluguel. Por exemplo, se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário e ele tá pagando de aluguel R$1 por cota, todo mês você vai ganhar R$100. Esse mês R$100, no outro mês não necessariamente 100, porque esse valor da cota também vai oscilando lá de acordo com o aluguel. Então, mais uma média ali, R$1 por cota, todo mês você está ganhando R$100 daquela cota, independente da valorização da cota, tá? Você está ganhando aquilo ali dos aluguéis, da rentabilidade dos aluguéis. A cota já é outra coisa, que você pode ganhar com a valorização da cota, porque como ela está na bolsa, ela tem volatilidade. Não oscila como as ações que sobem, descem, muito rápido de um dia para o outro. Ela tem uma volatilidade bem menor. Fundo de ação que hoje custa 100, amanhã ele vai custar, digamos, normalmente assim, 101, no outro dia 102, depois vai subindo devagarzinho. Ou caindo também devagarzinho. Não é 5, 10, 20% em um dia, como pode acontecer no mundo das ações. Então, você corre o risco também de perder valor da cota, mas corre o risco de ganhar valor com a valorização da cota e ganha os aluguéis mensais. Na venda do fundo imobiliário, você paga 20% de imposto de renda sobre o lucro da valorização da cota, tá? Não sobre os rendimentos mensais. Aquele rendimento mensal que você recebe todo mês, R$1 por cota, já cai líquido na sua conta, você não paga nada por isso. Nas ações, quando você vende até R$20 mil por mês, você não paga imposto de renda. Se você vende mais do que R$20 mil por mês, aí sim você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro das ações. Se não teve lucro, não paga imposto de renda. Já os ativos de renda fixa e os fundos de investimentos, você paga imposto de renda também sobre o lucro. Esses aí já são descontados na fonte, ou seja, quando cai na sua conta já cai líquido, você não tem que emitir um DARF e tal, como é o caso do fundo imobiliário. Aff, Maria, quanta informação, viu? E olha que eu tô só fazendo uma aulona aqui, um resumão da quantidade de conteúdo que a gente tem, que a gente acaba divulgando aí para os nossos clientes. Aqui é bem um resumão para você ter uma noção. E se você quiser começar a investir, eu vou deixar aqui embaixo o link da corretora que eu atuo, caso você queira que eu seja a sua assessora de investimentos. Pode também mandar nos comentários se ficou com alguma dúvida, não ficou algo muito claro, comenta aqui embaixo. Ou manda um direct no Instagram do Saquei, que eu tô sempre ali na ativa também. Afinal, eu tô aqui para te ajudar a fazer o seu dinheiro render mais. Sacou? Eu já saquei!